Olá, Emma. Olá a todos aqueles que nos estão a ouvir. Olá, Marco, bom dia. Grato por teres aceito o convite para fazer esta entrevista dos Game World Builders, portanto, das pessoas que estão a construir novos jogos mundo, um pouco por todo o Portugal. Obrigada E por me teres são convidado. jogos, na minha perspectiva, são jogos que trazem qualquer coisa importante para as regiões onde estão a ser desenvolvidos e também para todos nós, para o coletivo. E, portanto, na minha opinião, tu és uma dessas pessoas que está a construir um jogo mundo interessante que se chama a Casa Aldeão, em Oledo, no concelho de Idanha Nova, Espaço e Aldeão. Espaço Aldeão, perdão. Espaço Aldeão, e peço-te, se calhar começávamos mesmo por aí, o que é o Espaço Aldeão? Na tua voz e na tua... O Espaço Aldeão tem uma longa história enquanto projeto a ser pensado. Assim, mais concretamente, neste momento é um projeto que se quer piloto porque a ideia era que podia ser replicado noutras aldeias, noutras zonas do país, que visa dar apoio aos que chegam ao território, porque estamos num território de muito baixa densidade, mas onde estão neste momento já há alguns anos a chegar pessoas de vários pontos do mundo e também mais recentemente de outras zonas de Portugal. Então visa dar apoio a todas essas pessoas que querem se mudar para cá, no sentido de lhes proporcionar uma infraestrutura onde podem, por exemplo, trabalhar através de um espaço coworking, mas também servir de ajuda nas interações os habitantes, no sentido de procurar, por exemplo, terrenos ou casas, e ao mesmo tempo fazer a ligação entre esses novos povoadores e as pessoas que cá estão, que normalmente são de uma geração diferente, não é? São pessoas nos seus 70, 80 anos, e tentar criar entre elas uma ligação forte, de forma a recriarmos a comunidade. Portanto, estas aldeias aqui nesta zona são aldeias envelhecidas e vazias, não é? Com muito poucas pessoas. E o sonho é, neste caso, desta aldeia de Oledo, voltarmos a encher a aldeia de vida, não é? De pessoas, de crianças a correr nas ruas, de atividade. Pronto, esse é o sonho grande. E aos Que poucos bonito, vamos fazendo através deste projeto. que bonito sonho, Emma. Que bonito sonho. Já tive o gosto de visitar o espaço, ter estado contigo na aldeia e queria... Como é que nasceu esta ideia? Como é que ela chegou até ti? O que é que teve por trás da criação desta ideia? Olha, eu também não sou daqui, eu sou do Porto e mudei para cá com a minha família há 5 anos e na altura havia um projeto muito interessante do município local para dar apoio precisamente no caso era a portugueses que se mudavam para o concelho. E a pessoa que estava à frente desse projeto é uma pessoa fantástica, mas depois o projeto esmoreceu um pouco, penso eu, pelo menos, e eu sentia em determinada altura que faltava algo que tivesse esse papel, não é? Que tivesse esse papel de intermediário, de apoio para quem chega. Entretanto, tinha estas conversas com um grupo de amigos e um desses amigos, que já está aqui há mais tempo, convidou-me, desafiou-me a desenvolver uma ideia para ser apresentada. Ele também já tinha pensado em algumas coisas, nós juntamos as nossas ideias, depois eu comecei a desenvolver mais ideia e apresentei-a no Salvaterra, que é um festival que existe aqui em Salvaterra do Extremo, e por acaso, até agora, pelo menos foi o último esse ano, que foi o ano 2019, apresentei a ideia no Salvaterra e toda a gente achou muito interessante, e então a partir daí fomos desenvolvendo mais a ideia. Pronto, depois meteram-se aquelas coisas todas que aconteceram, e então, durante 2 anos, fomos falando aqui, fomos falando ali, mas a ideia ficou um pouco estagnada. Pronto, depois houve assim uma série de coisas que foram acontecendo e a determinada altura, esta equipa inicial, este duo inicial, que entretanto passou a ser trio, depois quarteto e depois voltou a ser duo outra vez, nós separamos, porque estávamos com interesses diferentes e eu achei que a ideia era tão boa e que não merecia ser abandonada e peguei nela com o acordo, não é, da pessoa com quem eu estava inicialmente,
e apresentei-a aqui na aldeia. Portanto, isto no início até era para ser um projeto mais amplo, era para ser um projeto a nível do concelho, mas depois aos poucos fomos percebendo que fazia mais sentido ser pequeno núcleo, portanto, ser numa aldeia onde é mais fácil conhecer as pessoas, a realidade, conhecer mesmo as infraestruturas, os terrenos, as casas, e daí ser um projeto piloto, e depois se funcionasse, então podíamos replicar a ideia noutras aldeias. Pronto, então, quando peguei nessa ideia já a solo, por assim dizer, pelo menos inicialmente, apresentei-a aqui à Junta de Freguesia local e o apoio foi, o apoio e a recepção foi muito boa, tendo em conta que eu não sou de cá e pouco me conheciam, e fizeram o possível, que foi ceder-nos estas instalações que tu já conheceste e que são fantásticas, e dar-nos o apoio nas despesas correntes, né? Água, luz, internet, pronto. E esse foi o apoio que nós tivemos desde o início e sem ele não teríamos conseguido estar aqui agora. E pronto, e depois isto começou, mesmo assim na prática, começamos em junho ai, isso péssima com anos, nós estamos em 2022, em 2020. 2020. E então, pronto, e desde aí estamos a evoluir, não é? Estamos a perceber o que é que faz mais sentido fazer. Inicialmente, como eu estava a dizer, era eu, mas entretanto outras pessoas foram acreditando no projeto e foram se juntando. Muitas delas vieram através do encontro que aconteceu aqui e onde eu te conheci. Outras chegaram depois. E neste momento temos uma equipa coesa que está a trabalhar para levar o projeto mais além. Estamos a sonhar levá-lo ainda mais longe dentro daqui da comunidade para podermos abarcar outras valências também. Gratema, portanto, escuto que este projeto nasceu da tua própria necessidade. Portanto, tu como alguém que se moveu para o Concelho de Idanha Nova, para essa freguesia de Olê, tiveste essas dificuldades todas que tu tiveste a referir e, portanto, o projeto nasce a partir dessa necessidade interior. E falaste aí de algumas coisas que eu gostava que tu aprofundasses um pouco, porque para mim, quando tu me contaste a primeira vez, foi algo que me surpreendeu, não é? Nós temos aquela coisa, aquela ideia que movemos para um lado e depois há lá uma agência imobiliária que nos ajuda a encontrar as casas e os terrenos e depois alguém há de saber quais são os serviços do sítio que nos ajuda a navegar naqueles serviços e a realidade que tu me descreveste foi um pouco diferente, não é? Eu vou-te dizer o que é que chegou até mim, o que é que eu sei, e depois gostava de te ouvir comentar sobre isso e como é que a ideia tem esse valor. Portanto, neste momento há uma coisa interessante em Idanha Nova, é que é um dos concelhos do país que está a receber pessoas. Enquanto os outros estão a baixar a população, Idanha Nova está a subir neste momento nos censos. E isso deve-se a vários fatores, um deles ao festival que acontece aí e ao facto de estar a vir muitas pessoas de outras partes do país e de fora para aí. Portanto, isso é um primeiro indicador. Um segundo indicador é que as aldeias estão despovoadas, as casas estão, muitas delas fechadas e devolutas, e não há propriamente uma agência imobiliária que saiba disso e onde as pessoas anunciem as casas. Portanto, as próprias pessoas que são donos das casas e que são residentes da aldeia ou familiares de pessoas que residiam na aldeia, não estão disponíveis para alugar as casas a qualquer pessoa e de qualquer maneira. E, portanto, aquelas casas estão devolutas, estão fechadas e não significa que estão disponíveis no mercado, e isso é uma primeira característica interessante deste tipo de geografias e deste tipo de locais. E depois uma terceira, que é muitas destas pessoas que vêm não falam a língua, e muitas das pessoas que lá estão não falam, não têm uma outra língua de comunicação. Então parece que as pessoas, estando no mesmo território, estão desencontradas porque a língua não é a sua pátria, não é? Como dizia o Fernando Pessoa. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está a colar e isto está desintegrado, não é? E por cima, a última das características é que não se conhece bem o conjunto de serviços públicos e não públicos que existem disponíveis e de apoio para as pessoas que chegam, para as famílias que chegam, havendo também muitas dificuldades, por exemplo, com escolas e para quem quer escolas diferentes para os seus filhos e para outros tipos de temas. Então, isto foi o que eu captei das conversas que nós fomos tendo ao longo do tempo e que me surpreendeu. Portanto, o espaço visa conseguir cumprir estas missões e conseguir estabelecer estas pontes. Quando tu ainda há pouco falavas de
a expressão que tu usaste foi de revitalizar, de voltar a trazer a comunidade, voltar a ativar a comunidade, é realmente fazer este conjunto de pontos e pôr as pessoas em comunicação umas com as outras. Como é que estes items que eu referi chegam até ti e tocam no projeto? Olha, assim, indo por pontos, portanto, em relação nomeadamente às casas, porque nós tivemos numa primeira fase, a maior parte das pessoas que chegavam procuravam terrenos fora das aldeias, principalmente pessoas que vêm de outros países, muitas vezes vêm com a ideia de serem autossuficientes de uma forma individual. Portanto, vão para uma propriedade, estão lá dentro e fazem a sua vida e não têm relações com a comunidade. E o que nós visamos aqui no projeto é mostrar às pessoas que é possível essa autossuficiência, mas enquanto comunidade, portanto, sermos como antigamente, não é? Antigamente as aldeias eram autossuficientes, praticamente. Então, queremos mostrar um bocadinho essa possibilidade também. E, na verdade, mais recentemente começaram a aparecer mais pessoas à procura de casas na aldeia ou muito na proximidade da aldeia. E é uma luta. É uma luta porque eu penso que o mercado de arrendamento em Portugal nunca foi grande coisa, mesmo nas cidades, não é? É sempre difícil encontrar casas para arrendar. Mas aqui ainda mais, porque há uma desconfiança natural, portanto estamos a falar de um território onde as pessoas, historicamente, sempre tiveram vidas difíceis, não é? Portanto são um pouco mais fechadas, mais desconfiadas do que é novo. Apesar de a primeira recepção ser sempre de coração aberto, não é? Nós viver aqui na aldeia implica todos os dias termos alguém a dar-nos um saco de laranjas ou pendurar-nos um saco de couves na porta, mas depois quando queremos um bocadinho mais fundo temos de ter mais paciência, leva mais algum tempo. E no arrendamento das casas, nós no verão fizemos um apelo por estarem cá os imigrantes, não é? Que estão o ano todo fora e só vêm nessa altura. Fizemos um apelo precisamente a explicar que queremos trazer mais vida à aldeia, de que toda a gente gosta, não é? Todas estas pessoas amam a sua aldeia e por isso voltam todos os anos. Fizemos um apelo no sentido de ver se havia pessoas que tivessem casas que estivessem fechadas, ou sempre, ou pelo menos a maior parte do ano, e que as quisessem colocar a arrendar através do nosso projeto também, ou pelo menos com o apoio do nosso projeto. E tivemos uma pessoa que nos contactou e que disponibilizou a sua casa. Portanto, isto é um trabalho muito complicado. As pessoas acham que arrendar é uma coisa que vai correr mal, que vão estragar as casas. Muitas vezes não querem porque vêm cá no mês de agosto e então querem a casa livre no mês de agosto, mesmo quando nós explicamos que às vezes as pessoas só precisam das casas durante uns meses enquanto estão à procura da sua própria casa. Portanto, esta tem sido uma luta, por assim dizer, que nós temos tido quase diariamente, porque temos contactos de pessoas também quase diariamente à procura de casas e pronto, e confesso que às vezes é frustrante, não é? Porque já perdemos, por assim dizer, famílias que queriam vir para cá, mas que acabaram por desistir por não conseguirem arranjar casa para ficar. Portanto, é um processo que sabemos que vai ser moroso, daí também estamos a pensar em levar, é uma das razões precisamente, para estarmos a pensar em levar este projeto que começou como uma associação a transformar-se numa cooperativa integral que nos permita a autoconstrução, a aquisição de casas devolutas e que possamos transformar para disponibilizá-las a quem chega. Pronto, é todo um um novo mundo. Mas sim, esta questão é uma questão muito importante e que neste momento muitas vezes é um entrave à chegada de novas pessoas aqui. Não só nesta aldeia, mas nas aldeias vizinhas aqui do concelho acontece a mesma coisa. É complicado. Mas que tipo de outros serviços é que as pessoas que estão a chegar pedem ao espaço aldeão? Pronto, normalmente com essa questão que falaste da língua, não é? A maior parte das pessoas que vêm não fala português. E a maior parte dos serviços que existem aqui, aparentemente, quem está nos serviços não fala nada a não ser português. Então, muitas vezes nós damos esse apoio, não é? De ajudar, às vezes em simples telefonemas, ligar para um serviço porque é preciso perguntar se o terreno está dentro da reserva agrícola, então temos que ligar e muitas vezes, como quase toda a gente que é portuguesa sabe, quando se liga para um serviço, depois é-se encaminhado não sei quantas vezes e fica-se em espera e uma chamada demora 1 hora às vezes só para
receber uma informação, tanto desde esse apoio até às vezes ajudamos as pessoas a comunicar com quem está a vender os terrenos, e muitas vezes aqui os terrenos são vendidos pelos próprios, então também ajudamos nessa comunicação. Às vezes é simplesmente, uma das coisas que nós fazemos desde o início é simplesmente acolher as pessoas e estarmos aqui 1 ou 2 horas a falar com elas sobre a realidade local, explicar-lhes um pouco o que é viver aqui, quais vão ser as dificuldades que podem ter, o que é que nós podemos fazer para os ajudar, como é que funcionam as coisas a nível de burocracia. Portanto, às vezes é um pouco só falar da nossa experiência enquanto, não é, famílias, que também somos todos nós os que estão aqui no projeto, pessoas vindas de fora, ou quase todos, falar das nossas vivências para com elas também podermos ajudá-los a já estarem a contar com o que vão ter pela frente, não é? O espaço também tem atividades, não é? Se bem me lembro, tinha atividades para crianças e também para adultos. Como é que isso Sim. continua? Olha, as atividades vão surgindo muito intuitivamente, muito tendo em conta os interesses de quem está cá e estando atento ao que está à nossa volta. Nós começamos, por exemplo, logo no início, precisamente pela questão da língua, fizemos uma parceria com o IFP e tivemos a funcionar durante este ano, o ano passado, o ano letivo passado, um curso de português para estrangeiros, chamam-lhe português como língua não materna, precisamente porque há muitas das pessoas que vêm que querem comunicar com quem está. E pronto, pelos vistos a nossa língua não é fácil, precisamente falada, e então fizemos essa parceria com o IFP. No ano passado tivemos esse curso, correu muito bem. Na continuação do curso temos agora chamamos de um book club, em que todas as semanas nos reunimos para aperfeiçoar através da leitura e da audição a língua portuguesa, porque é sempre mais difícil quando se quer falar com as outras pessoas, e é completamente diferente estar a ler e estar a falar com as pessoas que estão na rua, até muitas vezes por causa da pronúncia também, não é? Então as nossas atividades têm surgido um bocadinho assim das necessidades que nós sentimos, visando, lá está, o sonho da comunidade saudável e autossuficiente. Temos facilitado workshops que visam essa autossuficiência, por exemplo, aprender a fazer sabão, aprender a fazer, a transformar a lã. Descobrimos que a maior parte das pessoas da aldeia não vende a sua lã, portanto vêm pessoas cortar a lã às ovelhas, na altura de vida, mas depois a lã fica em sacos abandonada, ninguém quer a lã porque o preço que dão às pessoas por ela não compensa o trabalho. Então nós achamos que isto é um desperdício e andamos a estudar daí mais uma vez a ideia da cooperativa também, andamos a estudar as possibilidades que podem ser feitas com esta lã descartada, e que realmente é uma pena, porque é uma matéria-prima riquíssima. Então organizamos workshops de a transformação da lã, portanto as pessoas aprenderem o que é que podem fazer com a lã acabada de cortar até ser, por exemplo, um fio para tricotar. E pronto, e outras possibilidades que também andamos a estudar. E as atividades para crianças também foi a mesma coisa, surgiu da necessidade, surgiu de observarmos que havia pouca oferta de atividades para crianças, e então começamos a surgir algumas atividades, karaté, danças, e depois mais recentemente, como temos várias famílias com crianças em homeschool, em ensino doméstico, começamos a criar algumas atividades também para complementar essa forma de aprender, e temos workshops de manualidades, playgroups, pronto. As atividades vão surgindo sempre assim, vão evoluindo, não é? Conforme nós vamos sentindo que há necessidade delas. Portanto, estou a escutar que tu tens essa capacidade de receber e ajudar as pessoas no ato de chegar, e depois há esse construir da rede social, do tecido social, não é? Entre as pessoas. Sim. E de tentar encontrar respostas para as situações que tu vais encontrando, quer na aldeia, quer na interação das diferentes pessoas na aldeia, não é? Como é o caso da lã, como é o caso da falta de atividades para as crianças, das crianças que estão em homeschooling. Portanto, é começar, isso na prática é como se tu estivesses a fazer sensing, não é? Como se tu estivesses a ganhar
noção do que é que está, do que é a vida da aldeia e o que é que pode faltar nessa aldeia para tornar a vida melhor das pessoas que aí vivem, acolhê-las, dar um sentido de comunidade e ir criando competências adicionais dentro desse espaço. Portanto, o centro cuida e cuida nesse sentido continuado, não é só nessa entrada, não é só no chegar ao território, é também depois em estabelecer essa ligação com o território e com a vida no território. Não é? Sim, mesmo para mim pessoalmente, tudo isto é uma descoberta. Eu vivi sempre em cidades, portanto é a primeira vez que estou a viver num meio tão pequeno e que estou a aprender a fazê-lo. Também é a primeira vez que sinto fazer parte de um lugar, não é? Portanto, tenho este sentimento de pertença. E penso que isso também só acontece em meios pequenos, não é? Em aldeias, porque tudo é um pouco mais pessoal, a uma escala menos humana, por assim dizer, e, portanto também estou a aprender. Portanto, eu percebi-me e admito a minha ignorância ao fim de estar aqui. Nesta aldeia concretamente estamos há sensivelmente 3 anos. Apercebi-me que a maior parte das pessoas na casa dos 70, 80 anos, nós temos aqui muitas pessoas, incluindo com 90 anos, são bem resistentes aqui os beirões, muitas pessoas que não sabem ler nem escrever. Então também criamos uma atividade para eles, porque também sentimos que muitas vezes eles ficam um pouco de parte, não é? Como já não sendo a população ativa, e nós temos precisamente, temos aprendido precisamente é o contrário, eles são os guardiões das tradições, das memórias, neste caso da aldeia, não é? Quando desaparecerem as últimas pessoas que se lembram da aldeia como ela era, não é? Há 50, 60 anos, perde-se algo muito importante, não é? Perdem-se as memórias, perdem-se as tradições que algumas, na verdade, já ninguém se lembra como algumas coisas eram feitas, mas ainda há muitas destas memórias para preservar. Portanto, isso é todo um outro projeto que nós queremos muito fazer, mas às vezes não conseguimos fazer tudo, não é? Porque somos pouquinhos e o tempo também não dá para tudo. Mas, por exemplo, começamos uma atividade chamamos-lhe a Hora do Conto, ou melhor, precisamos chamar a história do conto, mas agora chama-se Histórias Contadas, e uma vez por semana essas pessoas podem se reunir aqui e há uma pessoa que é uma das nossas voluntárias desde o início e que abraçou este projeto também com todo o coração, lê para elas, conversa com elas, portanto dá-lhes um pouco aquilo que elas, estando em casa, não podem fazer, porque não podem ler, não se podem... é um pouco criar aquela ideia que havia antigamente as pessoas sentarem ao lado do rádio a ouvir histórias a ser contadas, não é? Através das novelas, mas agora temos uma pessoa ao vivo que conta as histórias e que conversa com elas. Estavas a falar, Emma, das dificuldades que tem sido para ti, não é? Podes falar um pouco mais sobre isso? Como é que tem sido para a Emma chegar a esta aldeia, sentir as dificuldades, criar o projeto, na criação do projeto, interagir com as diferentes entidades e pessoas? Como é que tem sido para ti? Como é que tem sido a tua aprendizagem e o teu caminho? Tem sido com alguns baixos, mais altos, ainda bem do que baixos, porque lá está, apesar de eu ter tido sempre, desculpa, uma vida ativa a nível de voluntariado, sempre fiz voluntariado de alguma forma, nunca tinha lidado como é que eu posso dizer, com as entidades políticas locais, não é? Nunca tive esta ligação, então essa para mim tem sido a aprendizagem e a parte mais gostosa, não é? Que é servir muitas vezes de peão também, não é? Porque nós sabemos que um projeto como este, quando está a correr bem, que é o que está a acontecer neste momento com o nosso projeto, também serve muitas vezes para ser mostrado como algo positivo que está a ser feito num determinado local. Então muitas vezes sentimos que estamos aqui no meio, às vezes, nomeadamente aqui nesta aldeia que pronto, por questões alheias a nós, ficou aqui metida no meio de uma espécie de guerra política e nós andamos aqui no meio um bocadinho a tentar jogar com tudo isto. Esta tem sido a parte assim mais custosa do projeto, mas também tem sido uma aprendizagem. Tenho aprendido mais ainda sobre o ser humano, sobre as relações, portanto E o que é que está a difícil ser? Quais são as colocar em principais? palavras.
Quais são as principais dificuldades que tu tens encontrado ao presente, não é? Quer para ti individualmente, quer no contexto do projeto? Olha, eu por acaso até há pouco tempo achava que era um problema. Neste momento acho que já percebi que foi uma coisa boa e que nos dá mais liberdade, mais independência. Inicialmente, quando este projeto começou a ser pensado a dois e depois mesmo quando fiquei eu com o projeto, nós ganhamos um prémio aqui da Incubadora de Inovação Social, que nos visava dar apoio e nos ajudar nas candidaturas a fundos, a prémios. Pronto, e durante uns meses focamos também nessa faceta, não é, do projeto, que era tentar angariar fundos para uma série de atividades que queríamos fazer, nomeadamente essa questão da recolha das memórias, das tradições. Pronto, temos uma série de ideias e projetos que gostávamos de desenvolver, mas que é necessário ter alguma liquidez financeira. Então, durante bastantes meses andávamos, pronto, fizemos esse esforço de ver de nos candidatarmos a prémios e a fundos, a tentar ter apoios locais. Pronto, não correu bem nenhum deles, não ganhamos nenhum prémio, não obtemos nenhum fundo, não temos nenhum apoio local a não ser o apoio do espaço físico, portanto não temos nenhum apoio monetário. E, na verdade, o nosso primeiro ano, que pensamos nós correu bem, foi feito não tendo nós absolutamente nenhum dinheiro. Eu costumo dizer que nós, durante o primeiro ano, fizemos tudo com 0 euros. Nós não tínhamos dinheiro, foi tudo, somos todos voluntários, mesmo as pessoas que se vieram juntando e que contribuíram, também o fizeram muitas vezes de forma voluntária. Quando tínhamos que pagar professores, formadores, portanto, o dinheiro com que as pessoas contribuíam para os workshops ou para as aulas era para pagar os professores. Portanto, apesar daquilo que nós pensávamos, correu bem e nós continuamos agora a não ter esse apoio financeiro de nenhuma forma, e eu penso que também é uma aprendizagem que nós tem a ver se calhar com uma questão cultural, não é? Que achamos sempre que precisamos de habituar a esta coisa dos fundos e de apoios, não é? Para fazer isto e fazer aquilo, e neste momento estamos do outro lado. Ok, não faz mal, nós sozinhos já conseguimos ver que podemos fazer as coisas, então vamos pensar agora o que é que nós podemos fazer sozinhos para termos meios para fazer as outras coisas que realmente é necessário ter algum fundo de maneio. Portanto, acho que esta foi uma grande aprendizagem para mim também, e estamos a levar agora para um caminho um pouco diferente. E como é que tu pagas as tuas contas? Como é que tu, portanto, a partir deste trabalho que tu estás a fazer, já vão vários anos, não é? Como é que tu consegues lidar com a situação que tu estás a referir, não é? Por um lado, há falta de apoios, não tens o fundo, e por outro lado é preciso fazer o trabalho e é preciso estar com as pessoas e organizar as dinâmicas. Então, como é que está a ser para ti isso? Pronto, olha, vou ser sincera, o primeiro ano foi tão desgastante. O primeiro ano acabou, por assim dizer, em junho deste ano. O primeiro ano mesmo ativo, né? Nós estamos a funcionar há sensivelmente ano e meio. O primeiro ano foi tão desgastante porque uma grande parte dele eu fiz tudo sozinha, não tinha o tal grupo de outras pessoas na equipa, ou tinha só alguns voluntários esporádicos, que quase dei cabo de mim. No início do verão deste ano tive mesmo uma espécie de desfalecimento, e fiquei doente e fiquei-me a precisar de recuperar toda a minha energia, e isso também me ensinou muitas coisas. E daí agora sermos uma equipa, não é? Porque mais pessoas acreditam no projeto, e quando eu lhes coloquei a questão sobre não consigo continuar assim, é muita coisa para uma pessoa só. Eles avançaram e disseram, ok, então nós vamos fazer mais também, vamos fazer isto de forma diferente, e a partir de agora somos uma equipa e vamos fazer tudo em conjunto. Portanto, essa foi uma lição também para mim, não é? A gente acha que é invencível, ou pelo menos eu, não é? Acho que sou invencível, consigo fazer tudo e dormir 4 horas por noite, e não percebo. Isto não é o meu trabalho, na verdade isto é o meu voluntariado, o meu trabalho. Eu sou arquiteta, e apesar de me ter mudado para cá a pensar que não ia voltar a exercer, porque não era a minha intenção,
Na verdade, aqui há falta de algumas profissões, nomeadamente na área da construção, e eu aos poucos fui-me apercebendo e de repente já estava a trabalhar como arquiteta outra vez. Portanto, essa é aquilo que me ajuda nas despesas, não é, da minha família. E o Espaço Aldeão é um projeto que eu considero quase que é o meu terceiro filho, porque eu comecei precisamente quando estava grávida do meu segundo filho, e é alguém que eu acredito e que eu acredito para esta comunidade da qual faço parte e da qual quero continuar a fazer parte. Portanto, eu acredito que o Espaço Aldeão é algo que é necessário neste momento para levar esta aldeia para uma nova realidade. Portanto, nunca vai voltar a ser como era, nem a intenção, porque há muitas coisas que se aprenderam entretanto, mas o que nós queremos neste momento, eu e mesmo as outras pessoas que acreditam e que estão no barco comigo, é que é possível transformar uma aldeia, revitalizando-a, tornando-a algo vivo, e que esse é o futuro acreditamos nós que esse é o futuro para nós enquanto espécie, é viver de novo em pequenos núcleos e em harmonia e visando ser mais independentes a nível de infraestruturas, de serviços, de ofícios. Eu escuto que o que te faz mexer todos os dias neste projeto e te envolveres com tanta paixão no Espaço Aldeão é esta vontade que tu tens de viver numa aldeia, numa comunidade vibrante, onde as pessoas estão juntas e se apoiam mutuamente. E, como tu dizias ainda há pouco, uma aldeia cheia de vida. Então, é isto que te move todos os dias e que faz com que tu queiras e dediques o teu tempo em Oledo a criar em Oledo essa aldeia viva. Sim, sim, eu acredito que com tudo que tem de bom e mau, as pessoas nas aldeias chateiam-se, não é? E depois há famílias que andam chateadas com outras durante décadas, isso faz parte também, toda a gente quer saber da vida dos outros, isso faz parte da vivência de uma aldeia também, portanto, como é óbvio, não é um ecossistema perfeito, não é? Tem os seus prós e contras, mas continuo a achar que os prós são bem maiores que os contras e realmente nós estamos pronto, se calhar eu sinto isto porque lá está, vindo de uma cidade e é a primeira vez que vivo uma aldeia. Há pessoas que têm outra experiência, não é? Que viveram nas aldeias, foram embora e voltaram, mas realmente acho que neste momento da nossa história acredito muito neste sistema, em viver numa aldeia, em ter uma comunidade de pessoas que, apesar destas coisas todas, quando é preciso, também se apoiam. E aqui, desta forma, criar vida. É isso mesmo, eu acho que é possível viver em harmonia com a natureza, e essa também há bocado não falei nisso, mas eu acho que essa é uma das coisas que faz com que muita gente venha para cá neste momento, e esperemos que nada venha estragar isto. Eu acho que esta é uma das zonas de Portugal que está menos humanizada, precisamente porque porque era uma área, uma região muito pobre e as pessoas migraram, não é, nos anos 50 e 60 e 70 e foi abandonada. A natureza é como que prevalece, nós sentimos aqui, não sei se sentiste isso quando estiveste aqui, se tiveste a oportunidade de andar pelas redondezas, nós conseguimos fazer quilómetros e quilómetros e sentir que a natureza prevalece, não é? Portanto, que há ação humana, como é óbvio, a natureza aqui é humanizada, mas é possível sentir que há harmonia entre a natureza e nós, que somos natureza também, não é? Eu não tenho esta coisa, mas nós somos a natureza. Mas aqui é possível sentir isso, não é? Sentir que conseguimos voltar a viver em harmonia com a natureza. E acho que nós, antes de chegarmos cá, andamos bastante por Portugal à procura de um sítio para ficar, e aqui foi o primeiro sítio que nós sentimos isso. E penso que isso acontece com outras pessoas também, por isso é que nós vemos muitas pessoas a vir para aqui. Não sei, há uma energia, há algo que se sente aqui que faz as pessoas quererem ficar cá. E então acho que isto tudo mostra que estamos no sítio certo e no tempo certo para fazer algo aqui que seja uma espécie
de mostruário, não é? Do que é possível, de como é possível viver de uma forma harmoniosa, não é? Connosco e com o que nos rodeia. Eu escuto que tu falas a partir daquele lugar que não estás à espera que sejam os poderes públicos ou entidades terceiras a fazer as coisas, que são as pessoas que juntas podem fazer as coisas. E ainda há pouco até estavas a dizer, o espaço nasceu como uma associação e nós estamos a pensar evoluir para uma cooperativa, porque queremos fazer mais serviços, queremos ter mais pessoas e chegar mais longe. Podes falar um pouco desta chama que eu sinto em ti, de que o agenciamento, o poder e o agenciamento está em cada um de nós e nas pessoas que habitam os espaços e não propriamente nas entidades que estão a regular a atividade. Sim, eu acho que, lá está, eu também, eu não sei se é erro, mas eu também tive essa questão no início, né? Quando disseram, ok, vamos pegar no teu projeto e vamos nos candidatar a isto e aquilo, e vocês vão receber fundos e prémios, e eu comecei logo a fazer, o que é que eu vou poder fazer com este dinheiro todo? E depois quando isso não aconteceu, não é? Foi uma espécie de purga, e dizer, ok, nós só precisamos de nós para fazer as coisas, depois se nós tivermos essa vontade, as coisas acontecem. Eu acredito muito nisso. Acredito que se nós realmente quisermos as coisas, conseguimos fazê-las. E nós conseguimos gerar o nosso próprio sustento. Por exemplo, neste momento, assim, um exemplo muito concreto, nós andamos desde o início a querer fazer um mercado, porque lá está, as pessoas daqui, não é, que vivem cá, sempre estiveram habituadas a ter os seus produtos, a ter as suas hortas, e muitas vezes, a maior parte delas, e é algo que é natural, porque também me acontece a mesma coisa, semeia e planta mais do que aquilo que consome. Portanto, tem um excedente, e depois daí, não é, muitas vezes terem muita facilidade em oferecer pronto, esse excedente a quem está à volta. Então nós queríamos arranjar uma forma destas pessoas, que muitas vezes também não têm assim propriamente grandes rendimentos, poderem escoar os seus produtos. E então tornou-se muito complicado fazer aqui um mercado, por questões burocráticas, porque não temos o CAI para vender, porque no momento não há interesse em criar aqui um mercado, muito pelo contrário. Então, quando nos separamos com todas estas barreiras, ok, então o que é que nós podemos fazer? Começou-se a falar das trocas, das moedas alternativas, por assim dizer, e soubemos através de uma voluntária que estavam a acontecer já em Portugal os mercados de trocas, nomeadamente numa aldeia aqui perto. Ela começou a participar nesse mercado e depois trouxe para aqui a ideia, e nós começamos a fazer aqui o mercado de trocas. Portanto, neste momento temos há 3 meses a acontecer todos os meses um mercado onde as pessoas podem levar não só os seus excedentes de hortas, como os produtos que fazem, compotas e outras conservas, como coisas que têm que já não querem, e tudo é feito através de trocas. Portanto, a pessoa pode fazer troca direta, ou então há uma espécie de moeda virtual. Se, por exemplo, eu quiser trocar uma coisa, eu quiser uma coisa de uma pessoa, mas ela não quer nada meu, então nós usamos esta espécie de moeda virtual para ter uma espécie de saldo que pode ser usado depois com outras pessoas. Portanto, a ideia veio, penso eu, aqui veio através de Espanha, de um casal que veio para cá, mas já existe também, penso que perto de Lisboa, em Linda a Velha, e existe um pouco por todo o mundo. Portanto, lá está, não conseguimos fazer o mercado de uma forma, não conseguimos para já fazer de uma forma que as pessoas tenham algum rendimento, mas criamos outra forma das pessoas poderem, mesmo assim, trocar essas coisas que têm por outras que precisam e que querem também, não é? Portanto, quisemos fazer alguma coisa e conseguimos mesmo sem apoio e sem dinheiro. Para o tema. E como é que tu cuidas de ti neste processo? Como é que tu cuidas da Emma que está à frente, que todos os dias põe a sua energia neste contexto, neste projeto, que vive com as dificuldades, que umas vezes tem uma equipa maior, outras vezes tem uma equipa mais pequena, que tem a sua família para lidar? Como é que tu cuidas de ti neste processo de construir este novo jogo em Oledo? Pronto, olha, eu agora estou a reaprender a cuidar de mim, não é? Durante um ano não cuidei, durante um ano pus tudo à frente de mim e pronto, e aprendi
da forma mais, não foi da forma mais dura, mas de uma forma dura que não o posso fazer, e também não quero dar esse como é que se diz, esse susto, não é? Porque acabei por assustar a minha família e não o quero fazer, até porque são eles também que me movem e são a minha primeira, como é que se diz? São a coisa mais importante para mim, não é? A minha família, mas também são a minha primeira energia, não é? São eles que me dão a vontade de ir mais longe com isto, porque, pronto, isto é uma coisa engraçada, mas só depois de virmos para cá, eu e o meu marido, é que nós tivemos vontade de ter filhos. Portanto, para nós na cidade não fazia sentido, e quando viemos para cá, começamos a achar que sim, que aqui fazia sentido crianças crescerem. Portanto, na verdade, eles também são um pouco culpados culpados no bom sentido, deste projeto, portanto, eles também são a minha energia, não é? A minha fonte de energia. E sim, agora estou a reaprender a cuidar de mim, a ter tempo para as minhas coisas, para os meus projetos pessoais, mesmo que eles por vezes, e provavelmente no futuro, se vão a misturar com o projeto, da forma que ele for sendo desenvolvido. Portanto, é algo que eu estou a reaprender a fazer nos últimos meses, a cuidar de mim para poder continuar a- a levar o projeto avante agora. E o facto de agora sentir que há mais pessoas que acreditam e que estão empenhadas e de estar a ver que isto está neste nosso ritmo a evoluir, isso também me dá muita energia. Emma, e como é que tu Portanto, a fazes energia isso? Como é que tu fazes esse cuidado? Fazes meditação, tens yoga, vais passear para a natureza, tiras o teu tempo sozinha todos os dias? Quais são as práticas que tu usas para cuidar de ti, para teres tempo para ti e sim, nutrires? sim, olha, basicamente, para mim o que faz sentido é estar com a minha família. Portanto, tenho mais tempo, tiro mais tempo a estar com os meus filhos. Eles estão connosco a tempo inteiro, portanto, nós somos uma família em que estamos basicamente 24 horas, são 24 horas juntos, tirando alguns momentos em que o meu marido, que é professor, vai dar aulas aqui e ali, e em que eu tenho reuniões ou estou a trabalhar. Mas depois sim, tive momentos para mim. Voltei a fazer uma coisa que já não fazia há algum tempo, que é ir sozinha dar um longo passeio aqui pelas redondezas, estudar coisas que me interessam. Portanto, eu tenho um fascínio muito grande pelas ervas, pelos poderes das plantas, portanto, estou a dedicar-me mais a isso. Todos os dias dedico-me a estudar, seja ao vivo, recolhendo e aprendendo sobre elas, seja lendo e ler. Ler sempre foi uma coisa muito importante para mim e desde que nasceu a minha filha mais velha, acho que ficou assim um pouco em segundo plano, e agora estou a recuperar essa, hum, esse, essa leitura, não é? Estou a pôr em dia os livros todos que tenho para ler, portanto diria que essas são as coisas que eu faço para manter o meu equilíbrio e sanidade mental. Grato, Emma. E tu falaste de há pouco, entendi que a ideia de legado é uma coisa importante para ti, no sentido em que tu falaste, por um lado, o legado da própria aldeia, não é? Essas histórias que estão a desaparecer e que é os mais velhos que têm, e também essa parte mais pessoal foi quando nós viemos para cá que tivemos vontade de ter filhos, não é? E de repente todo este projeto também tem esse sentido de criar qualquer coisa e um futuro diferente para os teus filhos, esse legado que vem da nossa geração, da tua geração, para a geração dos teus filhos, não é? Uhum. Queres-me falar um pouco da importância que isso tem para ti, esta ideia de legado, de manter o legado geracional, de ter condições para a vida poder acontecer? É tão bonito dizeres aqui, os filhos podem crescer, não é? A gente sentimos que aqui este sítio pode ter crianças e eles podem crescer aqui. O que é que isso significa para ti, esta ideia de legado? Olha, significa uma coisa que nós vemos muito em comunidades e em civilizações ditas primitivas e que nós perdemos por completo, que é termos as gerações
aquela coisa que se fala de é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Isso não existe na nossa sociedade hoje em dia, ou é muito raro. E é algo que eu e que nós pensamos muito aqui, sonhamos muito aqui, que é quando falamos às vezes de educativo ou de ter algo um, nesse sentido, é sempre a pensar que seria juntar, ou que será juntar a geração mais velha, portanto os avós, não é, os anciãos, e a geração das crianças, não é? Portanto, eles serem os mentores ou serem os que vão passar o testemunho, que vão passar as memórias, as tradições aos mais novos que depois as vão manter e criar assim um ciclo, não é? Portanto, daí ser, para nós ser muito importante, apesar de neste momento ainda não estarmos a conseguir fazer, porque pronto, é toda uma logística e infraestruturas não físicas, mas é toda uma logística que é necessária e também não é, um trabalho de persuasão e de conversa com as pessoas mais velhas neste sentido, mas de conseguir juntar os mais velhos com os mais novos e através dessa comunhão ser assim que é passada as memórias e as tradições, não é? Aquela coisa dos avós contarem aos netos as histórias, mas na verdade as histórias têm a sabedoria da vida deles e das experiências deles, não é? Portanto, isso é assim algo porque eu tenho muito carinho e que gostava de ver acontecer agora num futuro mais ou menos próximo. Tema. Nós temos estado aqui na conversa a falar da essência do Espaço Aldeão e o que é que levou à sua formação, qual é esse diálogo entre tu que és a criadora e o espaço que está a ser criado e a comunidade que está à volta. Também já começamos a ver um pouco do que é a tua essência, o que é que esteve na base desta chama. E eu queria terminar a nossa conversa por criar este espaço e perguntar-te quem és tu, Emma? Qual é a tua essência? Quem és tu, como tu te caracterizas, esta pessoa que está aqui, este ser que está aqui à minha frente, que se reconhece pelo nome Emma, qual é a tua essência? Qual é a minha essência? Que pergunta difícil. A minha essência é. Eu acho que a minha essência é o amor. Eu sinto que o amor que eu tenho pelas pessoas, pela natureza, acho que é isso que me move, acho que é isso que me faz fazer o que eu faço. Acho que é o amor. Grata, Emma. Grato por Obrigada. teres aceito o convite para estarmos aqui nesta conversa, nesta entrevista, e por teres mostrado o teu trabalho, a tua paixão, o que te move, e este serviço, este, este bonito hábito de acolher as pessoas, não é? Porque na prática é isso, é saber acolher, é esse espaço aldeão que tu estás a criar e que a mim me toca, e espero que o teu trabalho possa inspirar muitos outros em muitos outros lugares a criar também esta maneira de receber os outros e de estar com os outros. Bem-ajas, Marco, pela oportunidade. Até já, Emma. Até já.